Vamos mais reagir mais um vídeo aqui dos protestantes. É simples, pô. Os caras, eles estudam a história, sim, e vai distorcendo a história, o contexto, para tentar degrinir, para tentar desmistificar ao culto à Virgem Maria. O culto dado à Nossa Senhora, aos santos, que você preferir, são culto de honra, que não são uma adoração, cara. É só, aqui é o Bruno Lima falando sobre Maria da Bíblia versus Maria de Roma. É só. O culto a Maria tem um desenvolvimento à parte, inclusive o culto a Maria ele até demora mais tempo para se desenvolver do que o culto aos santos. E a gente sabe hoje, a partir de... Porque como foi desenvolvido o culto, etc. É quando vem heresia. Quando começa a surgir a heresia, a igreja vai combater. Aí que surgem os dogmas com visão, tradição, magistério e engajado, embasado na Escritura. Todos os dogmas já tem como se provar, são todos alicerciados na tradição, no magistério e na som da Escritura. Da pesquisa historiográfica mais robusta, tem um autor que, quem tiver curiosidade a respeito desses assuntos do culto a Maria, eu recomendo pesquisar, que se chama Showmaker, que é literalmente isso, né? Sapateiro, né? Sapateiro no inglês, né? Show. Assim, nós temos que pesquisar o quê? Para a gente saber os pais primitivos. É simples entender. Se você cata esses apologetas dessa geração, esse historiador dessa geração, os acadêmicos, tal, etc. Não, a fonte é o quê? A fonte é o magistério, que a verdade será conhecida pelo magistério Efésios 3:10, que é a coluna sustentáculo da verdade, porque o Espírito Santo assiste à igreja, aos apóstolos 2:10 do Espírito Santo, em João 16:13, o Espírito da verdade, vocês não falam por si próprio, mas o Espírito Santo, Mateus 28:20, assiste à igreja. Ali você vê o contexto. A igreja é a coluna sustentáculo da verdade, mas a igreja matou a Inquisição. Isso foi homens. Tanto que o Papa pediu perdão pelos filhos da igreja, porque a igreja é santa. Simples entender isso. Olha só, vamos lá, né? Isso mesmo. Joe Showmaker. E ele escreveu muito sobre isso. E ele demonstra, por exemplo, que o culto a Maria não começa dentro da igreja ortodoxa. A gente tem que lembrar um detalhe interessante também. O cristianismo antigo, e faz um pouco parte da hipersimplificação que muitas vezes faz a história da igreja, não tinha só os cristãos ortodoxos e pronto. Você tinha uma série de seitas cristãs. Uma dessas seitas eram justamente os gnósticos. E tanto que a igreja combateu essas seitas. Que é o protestantismo, esses fundamentos de homem, está reavivendo, trazendo heresia daquela época, questionamento, a Maria é mãe de Deus, a Maria é pecadora, tá? Vocês estão ressuscitando as seitas que tinha naquela época, a igreja já refutou, já combateu, que degrinia, por exemplo, Nossa Senhora. Eles tinham uma visão depreciativa da matéria, eles acreditavam que a salvação vinha de um conhecimento secreto, né? A gente já tem, por exemplo, evidências de movimento gnóstico já no século I, né? Acredita-se até mesmo que algumas das epístolas de João foram escritas contra esses movimentos gnósticos. Eles negavam a ressurreição de Jesus, eles acreditavam que Jesus não se encarnou de fato, que ele só tinha uma aparência humana, né? Porque eles tinham esse desprezo pela matéria. E você tinha grupos cristãos, né, que estavam envolvidos nessas seitas. Você tinha cristãos gnósticos e outros tantos. E o que a gente sabe hoje é que o culto a Maria surge dentro desse ambiente gnóstico. Especialmente ali, a datação é um pouco disputada, século III, século IV, mas ele surge dentro desse ambiente gnóstico. E quando a gente olha, por exemplo, autores cristãos ali do século IV, a gente vê esses autores combatendo esses grupos. Teve um autor, por exemplo, chamado Epifânio, que foi esse que eu acabei de citar no exemplo do pano, né? Que ele chegou na igreja, viu um pano e achou aquilo um absurdo, blasfemo. Ele inclusive combate uma seita chamada Coleridianos, que era justamente uma seita que cultuava Maria. Que eles faziam basicamente o que os católicos hoje fazem. Que era Maria. Olha só, os corintianos,
Eles cultuavam Maria não como uma veneração. Cultuavam Maria como se cultua a Deus. É isso que Santo Epifânio combatia ali. Que eu já fiz um vídeo falando sobre isso ontem. Olha só como esses historiadores, eles conhecem realmente, mas eles vão distorcendo, eles vão estudando maliciosamente, demoniacamente, que o espírito da besta faz isso, para degrinir Nossa Senhora. Olha só. Vamos ver aqui para você entender o que aconteceu na época. Aqui, ó. Santo Epifânio, Salamina, 315 a 413, condenou a adoração, ó. Latria, ó. Só adoração somente a Deus. Olha só, o malabarismo que ele faz usando a fala de paz da igreja que está condenando o culto à Virgem Maria. Mas que culto que ele está condenando? Culto de latria, não culto de hiperdulia. Aqueles hereges naquela época, os coridianismo, eles cultuavam Maria como se cultua a Deus, via Maria como uma divindade. É isso que Santo Epifânio, doutor protestante, que diz que sabe história, sabe sim. Contar a história todo mundo conta, mas provar já é diferente, né? Vou dar uma pausa aqui rapidão. Voltando aqui à resposta, né? Ó. Santo Epifânio condenou a latria. A Maria, não a sua veneração. Do Lia. No Panarinon, ele combateu heresia coridiana, afirmando que Maria seja honrada, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja adorado, proibindo transformar a devoção em culto divino. Culto de adoração a Deus Pai, a Deus Filho e ao Espírito Santo. Culto de Maria, hiperdulia, dulia somente a Virgem Maria. Olha só a distinção que estava acontecendo ali. Certo? Ponto-chave aqui, ó. Hoje nós temos na nossa mão a história. Se você quer conhecer a história, você pode pegar qualquer fala desses pais, tanto ele, Bruno Lima, tanto Tiago Dutra, tanto o Gaion lá, Pedro Gaion, você pode catar os professores da CP, você pode pegar, quando ele cita a fala de pais da igreja, por exemplo, Santo Epifânio, vai lá nos escritos, você vê, é totalmente contraditório o que ele está falando aí. Porque o único foco do cara é tentar provar que católico adora Maria. Que a igreja ensina católicos a adorar Maria. Não, o próprio Espírito Santo está ensinando isso na boca da Santa Isabel. Lucas, para o amigo protestante, 42. E clamou em alta voz, bendita tu entre as mulheres, bendita a fruta do teu ventre. O Espírito Santo usando a boca da Santa Isabel. Eu não sei como o protestante, quando vai estudar a história, tem essa cara de pau, a capachorra, como diz o Lucas Donzoni, de falar que ali Santo Epifânio está proibindo o culto, a veneração a Maria, está proibindo culto, a adoração da Virgem Maria. Aí que vai surgindo, tampando a boca de Satanás, que está perseguindo a descendência da mulher, aí começam a surgir os dogmas, porque a igreja e a colônia está na verdade para calar a boca desses caras. Ponto-chave sobre a posição de Epifânio, combate a coridianismo. Ele condenou o grupo, ofereciam bolo, pães como sacrifício a Maria, tratando-a como deusa. Pratica que condenava herético. Isso aqui ele não mostra. Não, o Santo Epifânio tal está condenando, etc. Mas ele não mostra o que ele está realmente combatendo. Veneração versus adoração. Epifânio enfatizou que ninguém adore Maria. Olha só, um pai da igreja está incentivando para não adorar Maria, mas venerar. Quem está adorando ali são os hereges. Certo, Bruno Lima?
Maria, marcando a diferença entre a honra devida a uma criatura, mesmo a mais elevada, e adoração exclusivamente a Deus. Olha só. Virgem perpétua, apesar de condenar a adoração, Epifânio mantinha a visão ortodoxa de que Maria, como sempre virgem e respeitada, rejeitando apenas o exagero e idolatria. Olha só. Então não confia o que esses caras estão falando. Sim, eles conhecem a história, sim, até você pode conhecer a história. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um doutor de teologia, você não precisa fazer teologia para você conhecer. Porque a igreja está aí, cara. Só pesquisar. Aqui já está eliminado toda essa tese, essa distorção prostituída protestante. De Maria, provavelmente tinham imagens de Maria também, uma vez que ele também condena essa questão do culto às imagens. E a gente vê, por exemplo, esses autores... Adorar a imagem. De alguma forma, tentando ali combater esses movimentos que surgem muitas vezes em ambientes heréticos e foram também impulsionados pelo influxo de pagãos à igreja. Mas, é aquela coisa, a história ela não anda para trás, né? Por isso que a história está aí para mostrar que vocês são mentirosos. A história está aí para provar, escrito da igreja, falas de paz, patrística, tradição e magistério, para mostrar para vocês que vocês são mentirosos. Como diz Paulo, 2 Coríntios 2,17, são os falsificadores da palavra. Traz a fotografia do que aconteceu. Infelizmente, o que aconteceu foi que esses movimentos acabaram, devido a uma série de questões teológicas, históricas também, sendo abraçadas pela igreja, especialmente ali com a Maria. Sabe qual era a preocupação de Santo Epifânio ali, daquela imagem, como falar aqui, dessa imagem que ele citou no começo do vídeo aqui? É simples, vamos degustando por etapa, porque o cara fala muita heresia, muita baboseira, é um tiroteio, como diz Paulo Ricardo, né? Para responder tudo isso aí, tem que estudar, tem que pesquisar e engajar na escritura, porque a escritura não discorda disso. A escritura mostra que Maria é venerada, é a mãe da igreja, medianeira de todas as graças, porque ela está lá junto com a cruz do verbo, que ele vai falar mais pra frente, né? É só, vamos citar aqui a fala que ele falou no comecinho do vídeo aqui, ó. Você tem que entender o contexto da época, olha só. Aqui, ó. Século 3, né, ó. Engraçado, século 3 lá se encontra uma imagem pintada na Sociedade de São Lucas, né, ó. Santo Epifânio de Salamina, ó. Bispo, 315 a 413. Bispo do final do século 4. Ele não do século 3, ó. Como menciona na consulta, relatou ter mandado retirar, a Zé também fala sobre isso aqui, e rasgar uma cortina decorada com uma imagem, supostamente de Cristo ou de um santo, em uma igreja na Palestina. Este incidente é conhecido como incidentes da cortina, ou incidente de Anabate, corrido por volta de 394 a.C. E é narrado em uma carta de Epifânio a João, bispo de Jerusalém, preservada na tradição latina de São Jerônimo. O que era o medo de Santo Epifânio? Essa imagem ser adorada. Por isso que ele retirou. Mas mais para frente ele vai falar que pode venerar assim a Nossa Senhora. A culto de adoração somente a Deus. Olha só, ação de Epifânio contra o que entra na igreja Anablate. Encontrou uma cortina, repudia que cortina uma imagem da semelhança de um homem, Cristo ou um santo, o que ele considerou contrário à autoridade da Escritura. Ato de resgate, rasgou a cortina, substituição justificativa. Olha só,
Agora, os caras não mostram a justificativa dele, porque ele fez isso. Ó, na carta, ele instrui o bispo João a garantir que cortina desse tipo contraria a nossa religião. Não seja mais pendurada na igreja de Cristo. Ó. Epifânio, seja citado, tal, etc. Vamos ver a visão da igreja, ó. Pessoal, olha só, a posição, a idolatria. Epifânio, um forte defensor da ortodoxia cristã, acreditava que imagem humana dentro de um local de culto constituía um risco de idolatria e era indigna da igreja de Cristo. Você tem que entender o que? O contexto da época. Por isso que o concílio já definiu. A imagem são uma janela, são ícones que não levam a Deus. Ali não tinha um concílio ainda, não tinha definido ainda. Ele temia que essa imagem seria cultuada e adorada como se adora a Deus, vamos dizer isso, 20, versículo 3. A igreja vai se organizando, vai revelando, vai nos mostrando, porque a imagem via sacra Deus não mandou, não proibiu, mandou fazer Êxodo 25, 18. Proibiu a imagem de outro Deus. Simples entender isso. E como os caras vão usando fala de paz da igreja e tal, etc. Isso aqui foi um fato que aconteceu realmente mesmo. Vamos lá, né? Isso aconteceu depois do que eu falo agora. A gente entende que, assim, eu penso, Deus foi tirar isso, meu filho, porque você não vê no desenvolvimento dos evangelhos essa importância para Maria. Eu não sei se você chegou a ver no ano passado. Vê sim, São Lucas fala, São Mateus também fala e São João também fala. Aonde está isso na Bíblia, meu filho? É simples, pô. Se você for ver visão desses hereges, nunca você vai entender a Bíblia. Porque você tem uso pessoal. Teve uma nota doutrinal que ela, na tradição católica, era muito comum você atribuir alguns títulos a Maria. Esses títulos eram os títulos de corredentora, né? Você tem papas e teólogos até mesmo afirmando que Maria participou da obra da redenção. Corredentora por quê? Porque ela participou da obra da redenção, porque dando a luz ao verbo. Como Maria não participou desse plano salvífico, como Maria não cooperou com essa obra, como diz São Simeão ali, Lucas 2,35, uma espada transpassará a tua alma, em João 25, ou 19, 25 e 26, 27, Maria está ali nesse plano salvífico. Cristo sendo crucificado na cruz, e uma espada transpassando a alma da Virgem Maria. Como Maria não cooperou com essa graça de ser a corredentora não do plano de redenção, mas cooperando com o plano salvífico. Moisés cooperou também com fazendo a ponte, Gálatas 2,19 ali também, da velha aliança. E Maria, ela cooperou também com essa graça, dando à luz a nova aliança. Aonde isso não tem na Bíblia, meu amigo? Você vai ver o vídeo do Padre Nestor que você vai aprender um pouquinho de Bíblia. Ocupando uma função absolutamente exclusiva de Jesus Cristo no Novo Testamento. E você tem outros títulos, né? Eles falavam, por exemplo, que ela era mediadora de todas as graças. Você tem teólogos, tem um que a gente sempre cita, chamado Afonso de Ligório, que ele chega a dizer o seguinte: toda a graça que o Espírito Santo dispensa passa por Maria. Maria é o canal de toda a graça. E eles se baseiam em quê para afirmar isso? Vamos aqui, vamos. Eles tentam
existem textos. Essa é uma questão importante. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia, meu querido? Defender qualquer coisa distorcendo a Bíblia. Você pode pegar qualquer texto bíblico e de alguma forma dar o significado que você quiser, né? Se você não tiver uma mente moldada pelo Espírito Santo, se você não tiver uma honestidade para realmente extrair do texto o que ele significa, você consegue fazer isso. Mas quando você Maria, eu não consigo ver nenhum versículo que... Foi isso que Lutero fez. Existe algum que desça nessa brecha? Vou te falar qual é o versículo. Olha só, vou te falar qual que é a interpretação. Em João 19, no Evangelho de João, Jesus ele mostra ali Maria aos pés da cruz, né? Acompanhando a crucificação de Jesus. Não apenas ela. Não apenas ela, outras mulheres também, né? Você tem outras mulheres acompanhando a crucificação de Jesus e você Mas, tem um discípulo amado. sim, tem outras mulheres, mas o foco principal é Lucas 2,35. Uma espada transpassando a alma da Virgem Maria. Essa profecia foi dirigida às mulheres que estão ali junto com Maria? Não, exclusivamente somente a Maria. Por quê? A Virgem Maria concebeu o verbo se fez carne, João 14 no seu ventre. Então, Lucas 2,35, Simeão está dando a receita para você, herege, que ela está cooperando também, comprando salvífico ali na cruz, junto com o seu verbo sendo martirizado, junto com o seu verbo, mas não na sua carne, mas na sua alma. Como não tem versículo bíblico? É um herege mesmo, né? A gente acredita que é João, que estão ali acompanhando aquele evento catastrófico para eles, né? E obviamente eles estavam sofrendo, afinal eles estavam perdendo um ente querido. Como é que eles constroem a ideia da corredenção? Eles vão afirmar que ao sofrer nos pés da cruz, os sofrimentos de Maria se unem aos sofrimentos de Jesus e ela também, aquele sofrimento de Maria passa a ter um valor redentivo. É assim. É assim que você constrói. Então tá bom. Olha só como esse cara é muito herético. Você pega João. Por que Maria ela é mãe de herdeira de todas as graças? Porque ela concebeu a própria graça. Porque ela está, Lucas 2,35, Lucas 1,35, o Espírito Santo desposou a sombra do Altíssimo sobre a sua vida e o verbo, Emmanuel, esse santo que está no seu ventre. Então, ela é mãe das graças, porque ela deu a luz ao próprio autor da graça, que é Cristo. Olha só, João 19, 25. Ó. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe. A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Quiralfa, e Maria Madalena. Olha só. Aqui já está acontecendo que o Simeão profetizou Lucas 2,35. A fim de ser revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Como ela não cooperou com essa graça, como ela não cooperou com a redenção. Por isso que o Papa lá, ele tirou esse título de corredentora, por quê? Estava gerando muita confusão. Colocou cooperadora, que está de acordo com o catecismo. Ela cooperou comprando salvífico. Então, ela é corredentora do plano salvífico, não de salvação. Corredentora porque ela deu a luz ao corredentor, o único mediador. O termo mais usado é cooperou com a redenção. Cristo sendo pregado aqui, martirizado, e uma espada transpassando a sua alma, porque a profecia, como Simeão disse, não está às mulheres que estão acompanhando a Virgem Maria ali, mas exclusivamente a ela. Quem está sentindo o martírio de Cristo ali na cruz, mais que as mulheres, mais que os discípulos? Aquela que concebeu, que gerou o verbo no seu ventre. A ponto de ela estar sentindo a dor do martírio do seu filho ali na cruz. Cooperando também com a graça, cooperando com a salvação, cooperando com um projeto salvífico. Como Moisés cooperou lá na velha aliança. Oh, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Olha só. Os caras falam tanto de Bíblia, cadê a Bíblia? Vamos citar aqui, ó, Santo Agostinho.
Olha só, Santo Agostinho, 354 a 430 ADC, é um dos padres da igreja que lançou a base para a Mariologia, descrevendo a Virgem Maria não apenas como a mãe física de Jesus, mas como operadora na obra da redenção, do latim cooperatitis, especialmente através da sua fé e obediência, citando Santo Agostinho. Claro que os caras não vão mostrar isso para você. Aqui estão os pontos principais da visão de Santo Agostinho sobre a cooperação de Maria, cooperadora pela fé e vontade. Agostinho destaca que Maria teve mais mérito por ser discípula de Cristo do que apenas por ser sua mãe. Ela cooperou com a redenção ao fazer a vontade do Pai, tornando-se através da fé e caridade membro da igreja. Vamos aqui outro. É só Santo Agostinho, São Cirilo de Jerusalém, bispo, né? O que ele fala aí, cara, a gente vai pesquisar aqui que vamos degustar e destruir essa mentira desses... Ih, doutor! Aqui, ó. São Cirilo de Jerusalém, 315 a 336, bispo, doutor da igreja, é celebrado por sua catequese mistagórica, na quais fundamentou a fé católica sobre a Eucaristia e a divindade de Cristo contra o arianismo, embora os resultados fornecidos não detalhem explicitamente, etc, aqui, ó, cooperadora. A tradição, a patrística, a qual Cirilo pertence, prepara o caminho para a compreensão de Maria na obra da salvação, ó. Prepara o caminho para você entender Lucas 2,35 e João 19,25. E Santo Agostinho já completa. De Maria, obra da salvação. Seu ensinamento reforça a importância de Maria como portadora de Jesus e implicitamente a sua cooperação na missão salvífica de seu filho, ao destacar sim de Maria. São Cirilo de Jerusalém foi proclamado doutor em 1882 pelo Papa e tal, etc. Simples, pô. A Bíblia não deixa brecha. Certo? Salve Maria, sou o Sérgio Missão Alberto. Esse é o primeiro vídeo, né? Vídeo reagindo às mentiras. Salve Maria. Sempre vídeo.